Nesse vídeo, você vai aprender a fazer requisições a diferentes sistemas usando Python e com poucas linhas de código. Olá, eu sou o Carlos Freire e para trabalhar com dados é muito importante saber fazer requisições a diferentes sistemas através de sua API. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como realizar requisições ao servidor utilizando os métodos GET e POST. Então se inscreve aqui no canal para não perder vídeo toda semana e vamos nessa! Para responder às nossas requisições, nós vamos usar o servidor que nós construímos na aula de Flask. Se você não assistiu a aula de Flask e tem interesse em aprender como construir uma API do zero, eu vou deixar o link do vídeo aqui no card e também vou deixar o código do servidor aqui na descrição para você baixar e estar acompanhando a nossa aula. Abrindo o código do nosso servidor em Flask no Visual Studio Code, para a gente fazer o servidor executar, basta ir no nosso terminal, ativar o nosso ambiente com o da Activate Synapse, que foi o ambiente que nós utilizamos na aula passada. E em seguida, basta fazer um Python server.py. Lembrando que esse servidor está construído em Flask, então para construir ele, vocês têm que instalar no ambiente de vocês a biblioteca Flask, que pode ser instalada através do conda install Flask ou do pip install Flask. Então, novamente, eu posso executar o Python server.py e nós vamos ver que o nosso servidor já está rodando na porta 5000 e antes, para fazer requisições ao nosso servidor, nós utilizávamos um navegador web. Nesse caso, eu vou abrir o nosso navegador web. Então, só para mostrar para vocês, se eu acessar a porta 5000 no meu localhost 0.0.0.0.2.5000, nós temos justamente a resposta do homepage, como nós vimos na aula anterior de Flask. E se eu quiser fazer uma requisição aos nossos métodos, a nossa API, utilizando o GET, eu posso, por exemplo, pegar aqui /empregados, passar o meu cargo e passar que eu quero todos os analistas. Então, se eu executar, eu vou ter como retorno uma mensagem em texto com todos os empregados, em que o cargo vai ser justamente o analista. Então, nesse caso, nós tivemos duas respostas. Mas e agora? Como nós podemos fazer uma requisição sem utilizar o navegador, mas direto do nosso código Python? Então, vamos ver agora como podemos fazer isso. Então, voltando para o nosso Visual Studio. Agora eu vou criar um novo arquivo, new file, que eu vou chamar de save as cliente.py. Vou salvar. E agora eu vou utilizar esse código para construir o nosso cliente. Lembrando que o nosso servidor vai estar rodando aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui na opção do nosso terminal de Split Terminal, nesse ícone que tem dois quadradinhos. E dessa forma nós podemos executar, manter o nosso servidor executando na esquerda e utilizar o nosso terminal da direita para fazer a execução do nosso cliente. Então agora, com o nosso cliente, vejam como é muito fácil fazer uma requisição utilizando o método GET ao nosso servidor. Basicamente, eu vou utilizar um import requests para fazer requisições HTTP e dessa forma, basta eu utilizar o método requests.get. Vou passar o endereço do nosso servidor, nesse caso vai ser o endereço http /0.0.0.0.2.5000, que é a porta. E agora basta eu passar também os métodos que eu quero puxar do nosso servidor. Então nesse caso eu vou passar /empregados, /cargo, /analista. Então da mesma forma que nós fizemos lá na URL, utilizando empregados, cargo, analista, nós vamos utilizar agora a biblioteca requests. E eu vou salvar a resposta, vou chamar de response, numa variável. Então, dessa forma, agora nós vamos pegar e printar a nossa resposta. Print response. Vou salvar o nosso cliente. E agora, no terminal da direita, eu vou ativar no nosso ambiente, novamente, com o da Activate Synapse. E dentro do nosso ambiente, eu vou utilizar um Python cliente.py. Então, se eu executar, nós vamos ver justamente que a gente teve a resposta 200, ou seja, eu ainda não consegui ler o texto que eu queria da mensagem, mas nós tivemos a resposta 200, que no HTTP significa que deu tudo certo, ou seja, a resposta de OK.
Então, para a gente printar o nosso texto da mensagem, em vez de... eu vou pegar a nossa resposta e utilizar o ponto text. Então, vou salvar novamente e executar o nosso cliente aqui na direita. Então, veja que agora, se eu aumentar aqui o nosso terminal, vocês vão ter exatamente a resposta que o nosso servidor enviou. Então, ele pegou todos os empregados e pegou justamente todos que eram o cargo de analista, que nesse caso foi a Valentina e o Enzo. E agora, se eu quiser tratar essa resposta no meu cliente, como é que eu faço? Bom, eu posso primeiro verificar qual foi o tipo de resposta que ele foi enviado. Então, aqui no meu print, se eu utilizar o método type, eu vou verificar o tipo da resposta que foi enviada. Então, vou salvar e executar o meu cliente novamente. E agora vocês vão ver que justamente que a resposta é da classe string. Como aqui eu tenho um arquivo no formato JSON, ou seja, no formato de dicionário, eu posso transformar essa resposta direto num arquivo JSON. Então, eu posso fazer isso utilizando o método, em vez de pegar o ponto .text, eu vou utilizar o método .json. Então, vou pegar a nossa response.json, utilizar o método JSON, e salvar essa resposta em uma variável que eu vou chamar de message. Então, agora nós vamos printar a nossa mensagem. Vou salvar o nosso cliente e vou executar novamente. Então, veja justamente que a gente tem a resposta agora no formato que a gente quer e a gente já passou para JSON. Então, se eu printar o type do message, igual nós fizemos anteriormente, nós vamos ver, se eu fizer uma nova requisição, que agora ele é do formato de dicionário. Então, agora eu consigo navegar pela minha mensagem. Então, eu posso, por exemplo, pegar da minha mensagem, vou apagar o type e vou printar da minha mensagem os empregados. Nesse caso vai ser um vetor, vou salvar e vou executar novamente. Então agora eu já tive acesso a um vetor com a requisição que foi realizada. Então, com poucas linhas de código, já foi possível, através da biblioteca request, nós fazer uma requisição HTTP e, dessa forma, através do método get, já ter a nossa resposta e já ter no formato JSON, que é um formato que nós podemos utilizar para fazer diferentes processamentos. É um formato muito utilizado. Mas e agora? E se eu quiser fazer uma requisição utilizando o método post, para que os meus parâmetros fiquem escondidos dentro da mensagem? E dessa forma, se eu fizer uma requisição a uma API com HTTPS, com SD Security Layer, nós podemos passar os parâmetros, inclusive passar credenciais de acesso de maneira criptografada. Então, agora como é que eu posso fazer para fazer requisições utilizando o método post? Bom, primeiro nós vamos ter que fazer algumas modificações no servidor para a gente criar um método que responda através do post. Então, vamos lá no nosso servidor, vou diminuir aqui um pouco o terminal, que agora nós vamos mexer na parte do servidor para a gente poder fazer uma requisição post. Então, vou começar copiando a minha função do app, getEmpregadosInfo, vou colar aqui embaixo, e nós vamos utilizar essa função para responder às nossas mensagens.post. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou trocar empregados por informations, que vai ser o novo ponto que eu vou fazer essas requisições. Eu não vou passar mais os parâmetros na URL, que essa é uma das características do método post, em que eu vou passar os parâmetros na própria mensagem. E agora eu vou utilizar um novo parâmetro, que vai ser, dentro do meu decorator, methods, os métodos que eu vou permitir, e vou passar post. Então, dessa forma, se eu fizer uma requisição ao /informations utilizando o método HTTP, o meu servidor ele vai responder com uma mensagem de não encontrado, ou seja, já que a gente está permitindo apenas os métodos post nessa função. Vou trocar o nome da função também para getEmpregados_post, para não dar conflito com a nossa informação anterior, e vou tirar os parâmetros da função. Então, por enquanto, nós criamos uma /informations para responder às nossas mensagens post,
e eu removi os parâmetros da nossa função, que vai ser get empregados underline post. Como os parâmetros da minha requisição vão estar dentro da mensagem post, agora eu vou ter que utilizar um método de dentro do Flask, eu vou importar também o request. E nós vamos utilizar o request para obter as informações que vão estar dentro da nossa mensagem para fazer a nossa filtragem dos nossos dados. Então, depois de importar o request do Flask, nós vamos voltar lá para a nossa função e agora vamos criar os dois parâmetros que nós tínhamos anteriormente, que vai ser o info, só que agora ele vai vir do request.form e eu vou pegar o info. E agora novamente eu vou criar o value, que vai vir do request.form value. Então agora eu vou puxar essas duas informações, o info e o value, de dentro da mensagem através do request. Vamos salvar o nosso método. E agora vamos mudar o nosso código cliente para fazer requisições post ao novo método que nós criamos no /informations. Então vou para o código do cliente. Agora eu vou criar um novo dicionário que eu vou chamar de data, que vai ter as informações de info igual 2 pontos, vai ser, eu vou pegar salário, vírgula, e agora eu também vou querer o value, 2 pontos, igual a 5.000. Ou seja, eu vou fazer uma requisição ao nosso método, querendo a informação que seja salário com o valor de 5.000. Então eu vou querer todas as pessoas que recebem um salário igual a 5.000. Só que agora, diferente do método guest, nós vamos passar agora ponto post, e eu vou remover da minha URL os valores de analista e cargo e vou passar para o caminho do informations. E lembrando, lá no servidor é o que vai responder às nossas requisições post. Então, vou salvar o informations e agora eu vou passar data igual a data. Então essas informações, tanto de salário como de valor, vão dentro da nossa mensagem post. Dentro do cliente, eu também vou analisar através da resposta qual foi o status code que ele retornou, ou seja, se a mensagem conseguiu retornar o estado ok ou não. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou pegar um if, vou tratar o response.status_code. Se o meu status code for igual a 200, eu vou realizar a nossa mensagem, vou pegar a nossa mensagem, pegar o JSON dela e vou printar. Caso contrário, ou seja, se a minha resposta não for como esperado, um HTTP ok, então eu vou printar o status code da resposta, response.status_code. Certo? Então agora nós vamos conseguir ver quando a resposta for ok, ou seja, quando a gente conseguir a nossa resposta no formato já do JSON, utilizando o método JSON, igual nós fizemos anteriormente, e caso contrário, ele vai printar qual o status code que ele retornou. Então a gente vai poder ver se a requisição funcionou corretamente ou não. Vou salvar o nosso cliente e vou executar aqui novamente no nosso terminal do cliente, aqui na direita, o método Python cliente.py. Então veja que a nossa requisição foi novamente um sucesso. E a gente conseguiu obter todas as pessoas com um cargo de analista. No caso, eu fiz uma filtragem pelo salário igual a valor 500. Eu posso alterar aqui também, em vez de dar a informação do salário, vou pegar o cargo igual e o value, eu vou passar desenvolvedor. Vamos ver qual a resposta do nosso servidor. Vou salvar o nosso cliente e executar novamente aqui no terminal. Então perceba que foi justamente o cargo desenvolvedor, que o único desenvolvedor dos nossos dados fictícios foi a Maria. Então tudo está funcionando ok dentro do método POST. Então nessa aula nós já vimos como fazer requisições HTTP a diferentes servidores através da sua API, tanto com o método GET como o método POST. Agora eu tenho uma parte extra para vocês. Quando a gente utiliza o método POST, geralmente a gente tem um nível de autenticação. Então a gente vai simular uma autenticação em que eu também vou passar os parâmetros de username e password, ou seja, nesse caso eu vou chamar de secret, dentro da nossa mensagem POST. Então, voltando lá para o nosso servidor, eu vou criar um usuário chamado de users, que vai receber um novo banco, um novo dataset,
que vai ser justamente o usuário que tem autorização para acessar os meus dados. Então aqui eu vou adicionar um dicionário com username, chamar meu username de Carlos, com C maiúsculo, e o meu secret, que vai ser o password, eu vou chamar de @admin456. Então agora eu vou autenticar somente as informações, caso eu passe dentro da minha mensagem post, o meu username com o secret. Lembrando que todos esses dados, geralmente você vai puxar direto do banco de dados. Inclusive essas informações, tanto de password, podem estar criptografadas com hash. Então, se você quiser aprender a fazer essa interação do banco de dados dentro do Python, para substituir essas informações por informações dentro do nosso banco de dados, que realmente é o que é utilizado na empresa, deixa aqui no comentário que eu posso estar gravando uma aula só sobre o banco de dados em Python para vocês. Agora, finalizando o nosso users, eu vou criar uma nova função que vai servir para autenticar o nosso usuário. Então, vou chamar de def e vou passar o nome check user, que vai receber username e secret, que é o nosso password. Então, dentro da nossa função, eu vou fazer o seguinte, eu vou para cada user in users, lembrando que aqui é o nosso dataset, que eu posso ter mais de um usuário, e vou verificar se existe o usuário if username vai ser igual ao meu username e end, vou verificar também se o user secret vai ser igual ao secret que eu vou passar para minha função. Então, nesse caso, se eu encontrar um usuário que eu vou passar para minha função igual a username e também um secret, que faltou um e um secret igual ao meu secret, nesse caso eu só vou ter um usuário que eu consigo autenticar, que é o Carlos com essa senha, eu vou retornar um true. Ou seja, a minha autenticação foi um sucesso. Caso eu percorra todos os usuários de users e não encontre esse usuário com esse secret, então eu vou retornar um false. Eu vou pegar essa função, que eu checo o usuário, e vou acrescentar ela no nosso método post. Então, vou pegar a nossa função, que responde o método post, e vou checar se existe o username com esse secret. Então, vou fazer um if not, ou seja, se a minha função retornar false, eu vou já retornar uma mensagem de usuário não autorizado. Então, eu vou fazer um 401 http unauthorized. Então, eu posso fazer isso através de um return response. Eu vou ter que importar o response lá do Flask e vou fazer uma mensagem de unauthorized com o status 401. Ou seja, quando o meu check user não funcionar e ele retornar um false, eu já retorno a resposta de usuário não autorizado em vez de mandar as informações do meu banco de dados. Então, para isso, falta eu pegar as informações de username e secret da minha mensagem post. Eu posso fazer isso através de um username. Eu vou utilizar novamente o request.form. Agora eu vou pegar o username, no mesmo padrão. E vou também pegar o meu secret do request.form secret. Certo? Então, na minha mensagem agora eu vou ter o username, o secret e as informações que eu vou querer pegar do banco de dados. Caso a autenticação seja um sucesso, eu vou continuar pegando as minhas informações e, caso contrário, eu retorno a mensagem de usuário não autorizado. Então, vou salvar minha mensagem. Lembrando, faltou a gente importar o response. Então, vou lá em cima. E dentro do Flask eu também vou importar o response para a gente poder responder a mensagem não autorizado. Vou salvar o nosso servidor.
E agora eu vou voltar para o nosso cliente e vou adicionar novas informações ao meu dicionário de requisição. Então, lembrando, eu tenho que adicionar o username. Nesse caso vai ser Carlos. E também vou adicionar a informação de secret. Nesse caso, @Jimmy456. Então agora eu tenho as informações de username, tenho o secret, tenho a info e tenho o value. Voltando lá para o nosso servidor, eu vou pegar as informações lá no nosso método informations, justamente de username, secret, info e value. Então vou salvar o nosso cliente, voltando aqui, e vou executar novamente no nosso terminal da direita o nosso código de cliente. Então eu consegui realizar a minha requisição com sucesso. Caso eu coloque outro password que não funcione, vamos ver o que é que vai acontecer. Se eu colocar só admin, salvar nosso cliente, executar, e eu fizer novamente a requisição do cliente, vocês vão ver justamente a mensagem 401, que é a mensagem de não autorizado. Então essa é uma forma da gente poder fazer uma pequena autenticação, simular uma autenticação, para a gente fornecer os nossos dados, caso as informações de usuário e de password estejam corretas, e caso contrário, a gente retornar uma mensagem de usuário não autorizado. Então, nesse vídeo, você aprendeu como fazer requisições HTTP, tanto com o método GET como o método POST, a diferentes servidores através de sua API. Então, esse é um passo muito importante para a gente estar conseguindo utilizar serviços de terceiro e também fornecer os nossos serviços através da web. Então, se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o like e se tiver alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, que a gente vai ter tanto vídeo de Machine Learning, de ciência de dados utilizando Python, e também vídeos como esse, utilizando infraestruturas para poder fazer deploy do nosso modelo e acessar diferentes dados. Valeu e até mais!